Seja útil. Quantas vezes a gente ouve essa frase que a gente precisa colocar nossa luz no mundo, ser útil para as pessoas, mas aí vem o inimigo e planta na nossa mente que a gente não tem utilidade nenhuma. Quem sou eu para ajudar alguém? Quem sou eu para ensinar algo para alguém? Quem sou eu para tirar alguém da dificuldade? Lembre-se que não necessitam de médicos os que são sãos, mas sim os enfermos. Jesus disse isso em Lucas capítulo 5, versículo 31. Mas às vezes a gente acha que só Jesus veio salvar, ou que é dever só dos líderes religiosos conduzir as pessoas para o bem, fazer um ato de amor, iniciar uma obra de caridade. E a gente se esquece da nossa tarefa, do nosso dever. Todos nós temos deveres nessa terra, temos propósitos. E a gente deve exercer esse propósito, inclusive para a gente ficar alinhado com Deus, com o que a gente veio fazer aqui, para a gente não sair desse mundo arrependido, como alguém que viveu inutilmente, alguém que viveu só para pagar as próprias contas, chegar em casa, dormir, descansar, fazer algo que gosta no fim de semana e aí na segunda-feira voltar a fazer tudo de novo. Sem ser útil, sem transformar as realidades. A gente fala muito aqui disso nesse canal, da nossa responsabilidade enquanto construtores de um planeta melhor. Jesus veio aqui ser exemplo e ele nos mostrou que, independente de quem sejamos, nós podemos fazer. Veja os discípulos. Os discípulos eram pessoas totalmente improváveis. Tem uma música que eu gosto muito que fala que Jesus escolheu pessoas que ninguém escolheria para realizar a obra dele. Será por quê que Jesus escolheu essas pessoas improváveis, cheias de defeitos, com passados tenebrosos, e inclusive em dificuldade com o próprio presente deles, tendo de superar várias dificuldades? Mesmo com Jesus prestes a ir para a cruz, os discípulos, alguns deles, ainda estavam ali errando, cortando a orelha de soldado, traindo, mesmo já tendo convivido com Jesus. São esses improváveis um espelho para nós, um exemplo. Eles simbolizam aquilo que nós devemos fazer, porque mesmo sendo improváveis, mesmo sendo imperfeitos, eles faziam. Mesmo várias vezes eles duvidando da própria fé deles, como acontecia, como Jesus várias vezes disse a eles: vocês têm pouca fé. Vocês não fazem milagres porque vocês não têm fé. Ou quando Pedro quase se afogou, quando tentou andar sobre as águas, Jesus disse: vocês têm pouca fé, homem de pequena fé. Então são pessoas improváveis que simbolizam nós. Às vezes a gente fraqueja na nossa fé, às vezes a gente é impulsivo, às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente trai. A gente faz coisas que a gente nem gostaria de fazer. Mas somos nós, com todas essas imperfeições, que somos os chamados para exercer a obra de Jesus. E várias vezes a gente sabe disso, isso está no nosso coração, esse propósito grita dentro de nós e a gente fica: ai, mas quem sou eu para fazer isso? O fulano ali que é muito mais capacitado do que eu, já tem alguém falando sobre isso, já tem alguém fazendo isso, então eu não vou fazer. E aí você passa a viver a sua vida de egoísmo, vivendo só para si mesmo, para realizar os próprios sonhos, os próprios desejos, cuidando só da sua vidinha, sem olhar para o mundo, sem passar por cima das suas dificuldades em prol de algo muito maior, para ajudar pessoas. Porque foi isso que os discípulos fizeram. Apesar de todas as dificuldades que eles tinham, de todas as imperfeições que eles apresentavam, de tudo que eles eram enquanto pessoas, eram seres humanos, comuns como nós. Nada demais. Jesus sim, Jesus era especial, mas os discípulos não, eram pessoas comuns. E mesmo assim eles faziam, eles realizaram. Será que Jesus não escolheu de forma proposital essas pessoas? Para deixar para nós o ensinamento de que nós, imperfeitos, cheios de defeito, com um passado horrível, nós somos os construtores de um mundo melhor? Assim como fizeram os discípulos? Então reflita sobre a sua vida. Porque o inimigo o tempo todo vai tentar te distrair. Você vai deixar se distrair porque vai te colocar numa zona de conforto, dizendo: quem sou eu para fazer isso? Já tem alguém que faz melhor do que eu.
Eu não sou tão boa assim. Mas eu tô cheio de coisa para fazer em casa, então não vou me comprometer com isso. Isso é o inimigo te desviando do seu caminho de construtor da nova terra, de um mundo melhor, de um mundo em que as pessoas viverão de forma mais amável, solidária, em que as pessoas se amarão de verdade. Nós temos esse dever. Jesus veio e trouxe a boa nova. Quem somos nós para não continuar a obra dele? Ele conta com cada um de nós. E às vezes a gente pensa que Jesus conta lá com o pastor, com o padre, com o líder religioso da igreja, para construir, com alguns voluntários que estão ali, mas não com você. Nunca é comigo, a responsabilidade não é minha. É sua sim. E você não precisa estar à frente de uma organização religiosa para você agir. Deus tem um chamado dentro do seu coração. E se você está nesse vídeo é porque você tem sim. Tem um chamado que tem dentro do seu coração, que arde, que te convida a fazer o que você precisa fazer e você tem adiado o que Deus tem te chamado para fazer. Você tem sido um servo mau, um servo infiel, um servo preguiçoso, que prefere enterrar o talento a ir para o mundo e se arriscar para fazer algo de bom. Eu sei que essa dói, mas eu precisei ouvir isso antes de eu começar a fazer milhares de coisas na minha vida, como fazer esses vídeos, fazer algumas outras coisas nas redes sociais, alguns trabalhos, inclusive trabalhos remunerados que eu faço, mas que dão retorno para as pessoas e as pessoas depois vêm me agradecer. E é claro que eu recebo crítica. Os discípulos não recebiam críticas? Os discípulos não eram julgados pelas pessoas que se sentiam perfeitas? É claro que você também vai virar alvo de alguma crítica, mas você não suporta isso? Será que você não tem força o suficiente para bater no peito e falar assim: eu vim para fazer a obra que Deus me chamou, eu vim para servir assim como Jesus? Então não importa se alguém vai me criticar, se alguém vai lá na minha rede social falar alguma coisa comigo, se depois eu estiver em um grupo de pessoas alguém vai fazer chacota, não me importo, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer aqui, entende? Eu estou comprometida em realizar a obra que Deus me chamou no meu coração para fazer. Então hoje eu te convido, olhe para o seu coração. Qual é a obra que Deus te chamou para fazer? É abrir a sua rede social e falar alguma coisa sobre Deus? Mas eu sou tímida. Olha aí o inimigo já dominando a sua mente e te impedindo de realizar a obra. Mas eu não falo bem. Mas eu tenho vergonha. Mas Deus me chamou para ir ajudar a servir sopa para as pessoas, mas eu não tenho tempo. Deus me chamou para trabalhar em uma ONG. Deus me chamou para trabalhar em uma organização religiosa que organiza caridade para as pessoas, mas eu não tenho tempo. Minha vida é tão cheia. Será? Será mesmo? Será que não é uma armadilha do inimigo plantada na sua mente para te distrair e te desviar do seu propósito? Porque ninguém está aqui na Terra à toa. Nenhum ser humano que respira hoje está aqui à toa. Se você não precisasse mais estar aqui, Deus já teria te convidado para ir para o outro plano, para ir para o outro lado da vida. Mas não, você respira. Então o que é que Deus te convidou para fazer? O que é que tem no seu coração que você pensa, nossa, se eu fizesse isso, eu sei que algumas pessoas iriam se beneficiar. E não tem problema você ser remunerado por isso, tá? Não tem problema. Às vezes a gente pensa assim, todo trabalho que eu fizer para Deus tem que ser de graça. Não tem, você pode e deve fazer algumas coisas de graça, sim. Mas algumas coisas que Deus te chamou para fazer, Ele vai te remunerar por isso também. Pensa uma psicóloga que trata pessoas que estão com a enfermidade mental. Que bom que ela oferece o trabalho dela. E as pessoas até pagam por ela. E ela cura pessoas. E as pessoas voltam a ter uma vida normal. Voltam a conseguir sorrir, a conseguir viver, a conseguir trabalhar, a conseguir conviver com a família. Isso não é divino? É claro que é. É aquela pessoa usando o talento que Deus colocou na mão dela para ajudar pessoas. E ela ainda é bem remunerada por isso. Que bom. E é claro que essa mesma pessoa pode, em outros momentos da vida dela, ser uma pessoa solidária, ser uma pessoa que faz alguma obra de graça, não tem problema. Pare de associar que se você faz algo de bom tem que ser necessariamente de graça, não. Você pode e deve fazer alguma coisa de graça, mas você também pode ser remunerado e bem remunerado ajudando pessoas. Você não se sente feliz quando você pode pagar por um médico que foi lá e resolveu um problema sério que você tinha?
Você se sente feliz, você se sente grato, que bom que esse médico existe. Tem gente que paga o médico e depois ainda vai lá e leva um presente para ele, que resolveu o problema, porque se sente tão grato. Que bom que essa pessoa colocou o talento dela no mundo para ajudar, para servir outras pessoas. Então hoje, o que você pode fazer? O que Deus colocou no seu coração que você vai fazer para ajudar pessoas? É levar uma mensagem de carinho, uma mensagem de conforto? É ensinar pessoas alguma coisa? É ajudar pessoas a se levantarem do chão, pessoas que estão mal, que estão derrubadas, que estão tristes? Porque Deus conta com você. Se você ainda está vivo, é porque o seu propósito está de pé. E Deus conta com ele para que mais pessoas se levantem. E olha que incrível, toda pessoa que se levantar pelas suas mãos, ela também pode ajudar outras pessoas a se levantar. E a gente faz um efeito dominó do bem assim, entende? Eu ajudo você a se levantar, você se levanta, fica forte, e você vai lá e ajuda uma outra pessoa que eu talvez não atingiria. Uma pessoa talvez que não se conecta comigo, talvez que nunca me conheceria. Você vai lá e ajuda essa pessoa. E essa pessoa que se levanta ajuda outra. E assim a gente vai fazendo um movimento em que todo mundo se levanta, em que todo mundo vai viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de abundância aqui na Terra. Uma vida em que a gente serve a Deus, colhe bons frutos, vive em paz, apesar de algumas dificuldades. Até pelos momentos de dificuldade a gente vai passar em paz, porque a gente está realizando o nosso propósito. Então mesmo nos desafios, quem estará conosco? Quem vai dar o apoio? Já viu aquela pessoa que tudo parece dar certo na vida dela? Tudo flui. Essa pessoa está no caminho certo. As coisas vão se encaixando na vida dela. As bênçãos vão acontecendo, as portas vão se abrindo. Porque ela entendeu, provavelmente é uma pessoa que serve. Tem algumas pessoas que parece que as portas estão se abrindo, mas na verdade elas estão forçando portas e fazendo coisas erradas. Mas não é para essas pessoas que a gente tem que olhar. Porque o mundo o tempo todo traz só notícias ruins pra gente focar, até o ponto de a gente acreditar que só existe pessoa ruim no mundo. Mas existem milhares de pessoas, milhões de pessoas que fazem o bem, e que estão acendendo luzes pelo mundo, e que estão sendo beneficiadas, a própria vida flui, a vida vai feliz, vai alegre, e na hora da dor, Deus está lá apoiando, as coisas vão acontecendo, entende? Seja você essa luz que acende uma luz em você e é capaz de iluminar outras pessoas e fazer uma corrente do bem. Deus conta com você para fazer isso. Escute o chamado que está no seu coração. Se você precisava de um sinal, de um empurrãozinho, esse vídeo é o sinal que você precisava. Porque se você chegou até aqui, é porque você realmente precisava ouvir isso e porque tem algo no seu coração que você precisa fazer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário também e envie para uma pessoa que você sabe que precisa dessa mensagem e que precisa acender a luz dela para iluminar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo.